E para reagir ao tarifaço de Donald Trump, o governo brasileiro abriu o processo para aplicação da Lei da Reciprocidade. No momento, a CAMEX, que é a Câmara de Comércio Exterior, está analisando se as tarifas quebram regras de comércio internacional. E a decisão final, então a possível aplicação da lei, só deve acontecer daqui a mais ou menos uns 200 dias. Para entender como isso pode impactar o agro na prática, quais cautelas são necessárias ao setor e o ponto de vista ambiental desse conflito, desse momento, nós vamos conversar com Leonardo Munhoz, que é doutor em Direito Ambiental e pesquisador da FGV Agro. Muito obrigada de novo, Léo, por estar aqui no Hora H do Agro, ajudando a gente a desmistificar coisas complicadas do setor, que inclusive tem a ver política, comércio e meio ambiente. Então é importante a gente tentar cobrir um pouquinho de cada um desses assuntos. Claro, entendendo principalmente o que a gente tem a ver com isso, né? A nossa participação enquanto sociedade. Então, obrigada de novo aí pela participação. E queria, então, começar contigo perguntando o básico, que você explicasse pra gente o que é essa lei da reciprocidade, então, na prática. Porque agora está se falando tanto, mas me parece que o Brasil nunca falou tanto em lei de reciprocidade. Então, queria que você explicasse pra gente o básico dessa legislação e, então, o que pode acontecer nesse horizonte dos 200 dias. Obrigada de novo. Mariana, prazer estar aqui com vocês de novo, os telespectadores, o pessoal de casa. Bom, o que é a lei da reciprocidade? É uma lei que foi passada agora, recentemente, né, iniciativa pelo Congresso Nacional, sancionada pelo presidente Lula. Ele dá mais segurança jurídica, mais previsibilidade jurídica para o CAMEX, que é esse órgão responsável pela implementar as tarifas brasileiras, né, de implementar essas tarifas, tá? Ele já tinha essa prerrogativa antes, mas agora tem um embasamento legal mais claro, principalmente na natureza de ter algo assim, mais de retaliação com relação à agressão econômica de outros países, que é justamente o caso aqui do presidente americano. Vamos lembrar que a origem dessa lei da reciprocidade, o PL original que deu origem a ela, nem estava no contexto do Trump e dos Estados Unidos, tá? Ela já tinha sido começada a ser pensada aqui no ambiente do UDR, da Lei Antidesmatamento da Europeia. Tanto é que a primeira versão do texto, ela colocava como necessidade o Brasil poder requerer dos seus parceiros comerciais as mesmas exigências ambientais que tem no Brasil, ou seja, o Código Florestal. Tá? Esse era assim, o original da lei. Depois isso caiu para a senadora Tereza Cristina. Ela apresentou um outro texto em cima desse, dando um caráter mais geral, não de se espelhar, né, em países que têm uma legislação igual à nossa, mesmo porque não tem, tá? Que nenhum país do mundo tem um código florestal como o nosso. Só Angola que tem um código parecido com a PP Reserva Legal que a gente tem. Tá? Então ela deu um caráter mais geral para que o CAMEX tivesse uma base jurídica, o país tivesse, né, uma capacidade de retalhar essas agressões econômicas. E nisso acabou caindo toda a situação do tarifaço com o Trump. E aí, bom, esse momento, como você colocou agora, então, calhou de ser esse momento. O que a gente pode esperar nesses próximos 200 dias do ponto de vista jurídico? Porque é isso, assim, a gente está olhando para uma lei da reciprocidade, então, dentro do Brasil, mas que está respondendo a leis e a medidas que estão sendo tomadas nos Estados Unidos. E essa semana, por exemplo, a gente teve aí uma audiência pública, que inclusive a Confederação da Agricultura e Pecuária participou, uma audiência pública em Washington. Várias entidades do agro dos Estados Unidos criticaram o Brasil, acusando de desmatamento ilegal, acusando de coisas infundadas. Mas é isso, né? De novo, assim, essa parte que a gente está falando de comércio com política, com meio ambiente. O que a gente pode esperar, então, nesse horizonte de 200 dias do ponto de vista jurídico, tanto aqui pelo Brasil quanto pelos Estados Unidos, né? O que vai se decorrer desse período? Bom, vamos aqui organizar essas várias coisas que estão acontecendo aqui que você comentou. Aqui tem duas agendas, aqui, dois argumentos que estão acontecendo ao mesmo tempo. Tá? O primeiro aqui é o Brasil agora pedir para o CAMEX, né, orientar essa possível retaliação nesse prazo de 200 dias que pode demorar essa investigação, essa análise. Tá? Outra coisa aqui que está acontecendo nos Estados Unidos é que o presidente Trump, para impor o tarifaço, né, nisso, tudo que ele está fazendo, não só com o Brasil, mas com o resto do mundo, ele está se baseando numa lei da década de 70, de 74, que é o International Emergency Economic Powers Act, IEPA. Tá? Essa lei foi criada por Nixon, né,
quando o dólar deixou de ser padrão ouro, né, e passou a ser a moeda transacionável. E nisso eles queriam ter mais proteção econômica caso os Estados Unidos precisassem. E aí, em casos de emergência, tá, porque essa autoridade tarifária do Congresso americano está na Constituição, em caso de emergência, bem averiguada, né, em casos específicos e temporários, o presidente americano poderia impor tarifas, tá? O Trump pegou essa lei, deu uma interpretação mais alargada e escancarou. E aplicou com base nessa lei para todo mundo. Nisso, os 50% do Brasil. Quero 10% do Liberation Day, mais 40% agora, né, da retaliação dele aqui com relação ao Brasil, por causa do caso do Bolsonaro, por causa das Big Techs, tá? E, inclusive, numa das justificativas, por causa do desmatamento ilegal. Tá? Só que nesse caso do Liberation Day, nos Estados Unidos, uma associação de plástico, de importadores de plástico, entrou com uma ação judicial na Corte de Comércio Internacional Americana, que é a Court of International Trade, tá? O CIT. E nisso eles alegavam a ilegalidade das tarifas do Liberation Day, porque alegando que o Trump não tem base jurídica para essa lei, porque justamente essa lei é muito específica e ele estaria escancarando essa interpretação dessa lei. Caso que não seja aplicou tarifaço, aplicou 50% no Brasil. E na semana passada, né, ele foi no começo do mês ele foi condenado no CIT, ele apelou, ele subiu para a Corte de Apelação Federal, e na semana passada ele foi condenado na Corte de Apelação Federal, e a Corte justificando justamente isso, que a prerrogativa de tarifar é do Congresso Nacional. Essas tarifas que ele está impondo dessa escala, sem justificativa, para a Constituição Americana seriam ilegais, tá? Então, assim, hoje as tarifas do Trump são ilegais. O que está acontecendo agora? Devolveu para a Corte Inferior de Origem, e agora essa Corte de Origem tem que julgar se o escopo dessa decisão vale somente entre as partes do processo ou se é de escopo universal. E aí pegaria todo mundo que está no tarifaço, inclusive o Brasil. Tá? Isso que nós estamos aguardando. Essa solução, essa decisão do CIT vai sair a partir de 14 de outubro. Tá? Então vamos aqui colocar numa linha de tempo. Então, a partir de 14 de outubro, grande chance das tarifas aqui, a gente pode ser que já sejam aplicadas ilegais para todo mundo. Tá? Ele pode apelar para a Suprema Corte? Pode sim. Mas a Suprema Corte também tem precedentes lá dentro de que essa interpretação alargada da lei, do poder aqui da autoridade do presidente americano, também seria limitada. Então isso inclusive não está com precedentes nem do próprio ano dos passado. Estados Unidos, né? Assim, dentro dos Estados Unidos. Ele está sendo condenado lá dentro. Então a chance dele ser condenado lá dentro é muito grande, tá? Inclusive dele não conseguir manter uma liminar na Suprema Corte para manter as tarifas. Tá. Porque com casos passados do governo Biden, ele não conseguiu liminares semelhantes. Então aqui a chance é que caiam as tarifas e ele responda um recurso na Suprema Corte, mas sem liminar. Então aqui a situação do Brasil estaria resolvida. Estão me entendendo aqui o raciocínio? Sim, então nisso que a gente coloca essa questão da lei da reciprocidade. E aí você colocou o dia 14 de outubro, é isso, nessa linha do tempo? Sim. Então é muito antes de 200 dias. Sim, muito antes de 200 dias pode acontecer uma reviravolta aí, então. Pode. Então, porque assim, vamos fazer a investigação, a análise da nossa lei de reciprocidade, mas pode ser que se ele seja condenado em caráter aqui de um escopo de uma sentença universal, a gente nem precise aplicar a lei de reciprocidade. Interessante. Porque, de fato, ele abusou muito lá a interpretação da Constituição americana. Certo? Sim, inclusive, nos falar, ele é o presidente de conservador de uma interpretação conservadora. O conceito de conservador no âmbito jurídico americano é uma leitura muito pura da Constituição americana. Ou seja, um respeito muito grande à Constituição. E essa argumentação que ele está dando não é conservadora do tribunal para a Suprema Corte. É algo muito mais, assim, alargado, não condizente com a Constituição de hoje. Não se sustenta dentro do próprio país. Não se sustenta. Muito difícil. Muito difícil. Muito interessante. E aí, bom, vamos... acho que gosto muito de trazer esse contexto jurídico, as suas explicações para a gente entender bastidores mesmo, né? Do que se desenrola exatamente agora. E a gente está trazendo essa linha do tempo como você coloca, mas o que o agro pode esperar disso? Eu queria também trazer um pouquinho da sua interpretação olhando para mercado, então, né? É um momento de stand-by? Queria entender um pouco, até porque você está em sala de aula, conversa muito com seus alunos, né? Olhando ali para direito ambiental. Então, até para não estressar qualquer tipo de relacionamento em que coloca-se aí o argumento ambiental mesmo contra o Brasil. A gente já assiste, já está acostumado a ver isso em relação à Europa, né? Então,
queria entender um pouco como que momento que o agro pode esperar agora, exportações caindo, toda uma questão aí ainda em relação a segmentos de carne e café. O que você tem falado, inclusive com os seus alunos, com os seus pares, olhando para esse segmento, né? Dentro da porteira ali, segmento produtivo. Bom, aqui eu acho que o mais prudente aqui seria ficar de stand-by até 14 de outubro e ver o que o tribunal vai jogar aqui, o escopo da decisão, se é entre partes ou para todo mundo. E se for para todo mundo, o problema se resolve, tá? Mas logo aqui eu vi que o Brasil fechou agora esse mês com superávit, aqui a carne conseguiu se manter bem, o preço interno aqui caiu. Mas aqui, do ponto de vista ambiental, o que esperar para o agro, essa argumentação aí que eu acho legal ver esse paralelo, né, que tanto aqui Estados Unidos no tarifaço, quanto aqui com a União Europeia que fechou, né, o texto final do acordo do Mercosul, a importância do elemento de meio ambiente, tá? Aqui, tanto ele está sendo usado como uma preservação, uma preocupação ambiental, mas aqui, em ambos os casos, você consegue detectar elementos de desculpa para protecionismo, tá? Aqui nos casos dos Estados Unidos, mais ainda, que uma das justificativas para a implementação do tarifaço do Trump foi, teoricamente, concorrência desleal e desmatamento ilegal por parte dos produtores brasileiros. Tá? Aqui no estado do Mississippi, você também teve um senador do estado do Mississippi com uma carta também argumentando que os produtores do estado do Mississippi estão sendo lesados do ponto de vista florestal porque os produtores brasileiros têm práticas ilegais. E aqui com a União Europeia também, né, que o produtor desmata e tudo. Isso que é um ponto a gente começar a esclarecer, que é muito importante, tá? Que principalmente a argumentação americana. Quando eles argumentam isso, tem um forte caráter protecionista. Por quê? Não tem sustentação fática. A gente sabe que o produtor brasileiro tem o Código Florestal, é o único que tem reserva legal, a APP a ser respeitada por nível legal. Nos Estados Unidos, por exemplo, não existe reserva legal e a APP é um PSA público. Lá o governo federal paga para quem quiser manter de forma voluntária. O cara entrou no programa, preserva a APP lá, uma metragem bem menor que a nossa, que ele quiser. Se ele quiser sair, ele sai, ele desmata legalmente e vida que segue. Aqui nem pensar de fazer isso. Então essa argumentação... Só resumir, assim, em linhas gerais, a gente é muito mais rigoroso ambientalmente e ainda é criticado por isso no mercado internacional, né? Exatamente, porque é uma desculpa protecionista. Tá? Outro ponto interessante aqui que os Estados Unidos alega para o tarifaço é que entrou muita madeira ilegal lá. Também não tem base na realidade, porque aqui a madeira exportada, ela tem que documento de origem florestal, ela está no Sinaflor, que é um Sistema Nacional Florestal, vai no Siscomex, um sistema de comércio para exportação. Tá? A gente não exporta madeira ilegal. A madeira ilegal que entra nos Estados Unidos não faz parte da economia brasileira. Ela é um ato de um crime. Tá? E quando chega no porto americano, tem uma lei lá que chama Lacey Act, que é uma lei que a autoridade americana tem a obrigação de verificar a legalidade daquele produto. E os importadores americanos têm que verificar essa legalidade, de acordo com as leis do país de origem. Ou seja, lá o importador americano dessa madeira tem que verificar se tem DOF ou não. Então, quando ele fala que tem um monte de madeira ilegal aqui, é culpa do produtor brasileiro. Ou seja, não é verdade. A madeira ilegal é crime, tem que ser punida no Brasil, né, comando de controle, e se ela chegar lá, ela tem que ser punida também pela autoridade americana. Ou seja, aqui quando eles falam que está entrando muita madeira ilegal, eles também não estão aplicando a própria lei deles. Exato, sim. Cada um tenta fazer a sua parte, né? Não dá para acusar sem também estar fazendo o dever deles. E aí, Léo, vou te perguntar também o seguinte: você trouxe essa análise também de o quanto que o próprio texto aí de acordo Mercosul-União Europeia, então, está andando em paralelo, né? Até por reflexo de toda essa geopolítica, não só de Estados Unidos, mas a gente sabe que uma coisa está correlacionada à outra, né? Mas ainda assim, quando a gente olha então para Estados Unidos especificamente, e aí você trouxe essa linha do tempo até em relação a 14 de outubro, né? Como que você avalia a postura, então, até 14 de outubro, olhando para mercado? É um momento de cautela, assim, é claro, eu sei que você não é analista de mercado, mas queria entender um pouco, para a gente trazer para o produtor, para o empresário rural que nos assiste, se é realmente um momento de observar mais o andamento, talvez, do julgamento do Trump dentro dos Estados Unidos, do que olhar necessariamente a lei da reciprocidade e o quanto isso avança aqui no Brasil. É mais ou menos por aí? Sim. Eu acho aqui, porque a gente estava sem essa condenação, a gente estava no cenário de aguardar aqui a análise do CAMEC e aplicar a lei da reciprocidade daqui a 200 dias. Agora, com esse bando essa sistemática de condenações do Trump em corte de origem, em corte de apelação,
né, se abre, assim, dá uma luz no fim do túnel com prazo bem antes, na minha opinião. Então, assim, aguardar até 14 de outubro, porque aqui, na melhor das hipóteses, a situação se resolve por si só. Tá? Outra coisa que pode acontecer é o seguinte: se a Corte de Origem julgar que essa ação tem efeito somente entre as partes do processo, todo mundo aqui fora do processo, mas que está no tarifaço, vai ter que entrar com uma ação própria. Mas já tem um precedente garantido. Então, aqui o Brasil, em vez de entrar com uma lei da reciprocidade, ele entra com uma ação no judiciário americano, alegando que ele tem direito também de acordo com o precedente que foi passado, entendeu? Então, assim, se abriu muito mais possibilidades do que meramente a lei da reciprocidade. E aí, só para a gente encerrar, então, trazendo também para termos um pouco mais práticos. Se a partir do momento que dentro dos Estados Unidos, então, existe esse julgamento, de fato, o Trump não está de acordo com as próprias leis, e então é ilegal, todo esse tarifário, essas aplicações acabam sendo consideradas ilegais ali, né, contra as leis americanas. Como que isso também afeta, por exemplo, essas embarcações que ficaram represadas aqui no Brasil? Questão de contratos mesmo de negócio, né? Porque a tarifa está sendo aplicada, deixa de ser. Não é da noite para o dia também, né? Então, embora a gente precise ficar de olho no dia 14 de outubro, não é que dia 15 vai dar para sair exportando tudo de volta, né? Não, aí que tá. É uma bela de uma confusão. Por quê? Do ponto de vista jurídico, quando o tribunal julgou a tarifa ilegal, ela nasceu nula. Se ela nasceu nula, ela nunca pode ter provocado efeitos. Então aqui, eles já estão falando que em devolução de valores. Então que o Trump tem que devolver por volta de 200 bilhões de dólares para os importadores. Então, assim, a logística assim, de pagamento de retorno, né? De pagar de volta os exportadores, de refazer o dano que ele fez, aí realmente eu não sei como o governo americano vai se programar para isso. Aqui eu acho, opinião minha, que mesmo ele sendo condenado, ele vai tentar reaplicar essas tarifas com outras leis, outros mecanismos jurídicos. Ele vai tentar, mas assim, o ambiente de segurança jurídica pode aumentar, tá? Mas com relação a esses valores têm que ser devolvidos para os importadores, tá? Essa seria a lógica. E com relação aos contratos, tudo volta, do jeito é voltar nessas tarifas. Aqui o Brasil até tem uma situação mais tranquila. Você pega países como Coreia do Sul, Japão e Reino Unido, eles assinaram tratados com os Estados Unidos nesse ambiente de tarifaço legal. Aí a situação deles é muito mais complexa que a gente, que a nossa.